Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É assim que eu quero ver você e é assim que Deus quer que você seja, inabalável na sua fé, firme, constante, abençoado e vencedor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou nesse dia para as nossas vidas, e nós estamos aqui para glorificar e bendizer o Teu nome com as nossas vidas, para declararmos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai em nossas vidas. E agora, em nome dele, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tome as nossas vidas nas tuas mãos poderosas, ó Deus, e nos ajude a transitar pelo caminho da fé, nos ajude, ó Deus, a nos desviarmos do mal, nos ajude a passar pelo vale da sombra da morte, em nome de Jesus, e que a tua palavra encontre lugar, encontre espaço no nosso coração. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O texto que Deus nos deu para meditarmos no dia de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Esses dois versículos são o cerne da fé cristã. Desse versículo, converge todas as outras coisas, todas as outras doutrinas, tudo que é importante está contido aqui. O que é vida para nós está contido aqui. E diz o seguinte: por isso Deus o exaltou soberanamente à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O versículo começa na minha tradução assim: por isso Deus o exaltou soberanamente. Por isso o quê? E nós não lemos os versículos anteriores, né? Por Jesus ter se esvaziado de si mesmo, por ter se rebaixado à forma humana, por ter se humilhado e obedecido até a morte de cruz, Deus o exaltou sobre tudo e todos e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas alguém poderia dizer o seguinte: e daí? O que isso significa? Ele é o Senhor do quê? Ele é Senhor de quem? Então eu queria citar para vocês, ou elencar para vocês, algumas coisas, ou alguns seres dos quais Jesus é o Senhor. Ele é Senhor de tudo, mas eu quero falar de alguns específicos aqui, só para você ter uma ideia de quem Jesus é o Senhor. Primeira coisa, Jesus é o Senhor da criação, daquilo que o mundo chama de natureza. Não tem esse negócio de mãe terra. Jesus é o Senhor da criação, é o Senhor da terra. Ele acalmou tempestades, ele fez com que cardumes de peixes viessem até as redes de Pedro, naquela chamada pesca maravilhosa. Ele andou sobre as águas, e até poderíamos dizer que Jesus voou quando ele ascendeu aos céus. Jesus é o Senhor dos elementos. Ele fez a água se transformar em vinho, fez peixes e pães se multiplicarem numa escala exponencial, sem nenhum outro recurso a não ser o seu próprio poder. Então Jesus é Senhor da criação.
Mas tem mais, Jesus é Senhor do diabo. Nós estamos tão acostumados a ver o mal aparentemente prevalecendo, se gabando de ser o Senhor de tudo, de mandar em tudo e em todos, que quando a gente diz que Deus está no controle de tudo, isso soa como se fosse uma piada. As injustiças, a impunidade, a violência galopante, a perversão, a ganância desenfreada, todas essas malignidades e outras que eu não citei porque a lista é quase que infinita, é muito longa, todas essas coisas vivem se gabando de fazer o que querem, como se fossem donas do mundo. Então, do que é que Jesus é o Senhor? De quem Ele é o Senhor? Lá em Lucas, no capítulo 8, está registrado a história de um homem que era escravo do diabo, e que nós conhecemos como o endemoniado gadareno. E ali nessa história a gente vê quem é que realmente é o Senhor de quem. Porque conosco o diabo se faz de bacana, mas diante de Jesus ele se curva e pede misericórdia. A legião de demônios que estava naquele homem se ajoelha diante de Jesus, quando a vista corre até Jesus, se ajoelha diante dele e o chama de Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Então, aqueles demônios que faziam estardalhaço através da vida daquele homem, que as pessoas não podiam chegar perto, ele que vivia no cemitério, nu, ele que correntes não conseguiam segurá-lo, ele que era aquela figura pitoresca do lugar, né? Diante de Jesus virá um cordeirinho, né? Os demônios inclusive pedem que Jesus os deixe ir para a manada de porcos, ao invés de irem para o abismo, um lugar que nem os demônios queriam ir, não é? Então, eles chegam diante de Jesus, se ajoelham, adoram a Jesus, em atitude de adoração a Jesus, e o chamam de o Filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? E é isso que o demônio fala para Jesus. A gente às vezes não tem essa noção. É uma coisa que ainda nem era do conhecimento dos discípulos. Até então os discípulos chamavam de mestre. Essa revelação Pedro só vai ter no capítulo 9 de Lucas, e lá no capítulo 16 de Mateus, né? Lá Pedro vai ter aquela revelação, aquele insight espiritual de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas até então Jesus era o mestre. Então Jesus é o Senhor da criação, é o Senhor do diabo. Jesus estava na criação, ele participou da criação, ele fez a criação, saiu dele a criação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio de todas as coisas, Jesus estava lá, né? Ele, o Pai e o Espírito Santo, eles é que fizeram todas as coisas. Então, Jesus é o Senhor do diabo, mas tem mais, Jesus é o Senhor da morte. Jesus é o Senhor da morte. Morte é algo extremamente poderoso, algo que nos assusta, que nos impressiona, que nos desestabiliza, tanto ou mais do que o próprio diabo. Porque tudo o mais na vida é passível de conserto, de restauração, mas quando se trata de morte, a gente não tem essa mesma convicção, as pessoas em geral não têm essa mesma convicção. Então a morte carregou por milênios o cinturão de ouro na categoria de pesos pesados, até que Jesus entrou no ringue. Até então, a morte é que tinha a palavra final na vida das criaturas de Deus, mas quando Jesus entrou no ringue, a morte perdeu o cinturão.
ela não conseguiu fazer com Jesus o que faz com todo ser vivo. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Amanhã é 15 de novembro, o dia em que celebramos aqui no Brasil a proclamação da República. E muitas pessoas, muitos brasileiros nem sabem bem do que se trata, né? Foi o dia em que 132 anos atrás, portanto em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca instaurou o regime republicano no Brasil, e isso significou o fim da monarquia. E o Marechal Deodoro da Fonseca se tornou o primeiro presidente do Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque foi a quebra de uma hegemonia que durava desde o descobrimento do Brasil. Salvaguardadas as devidas proporções e intenções, o que a ressurreição de Jesus fez, de certo modo, foi a mesma coisa. Ela quebrou a hegemonia, o poder, o domínio da morte sobre a vida. Jesus arrancou da morte o poder que ela tinha desde a entrada do pecado no mundo, demonstrando assim que Ele é Senhor até da morte. A ressurreição de Jesus foi algo completamente diferente das demais ressurreições que já aconteceram no mundo e daquelas que já ouvimos falar. Biblicamente falando, por exemplo, podemos citar algumas coisas. Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, inclusive. Mas Lázaro morreu de novo e permanece fisicamente nesse estado até hoje. O filho da sunamita, lá do Velho Testamento, aquele filho que nasceu de uma promessa do profeta para a mulher, em função do tratamento que ela dava para ele na sua casa, ele quis retribuir o favor e profetizou um filho para ela. O filho dessa mulher morreu, o profeta foi lá, o ressuscitou, mas ele, não se sabe quando, morreu de novo e permanece fisicamente nesse estado até hoje. O filho da viúva de Naim, aquele que Jesus vinha entrando na cidade de Naim, encontrou o cortejo, o enterro, e a viúva, a mulher estava chorando ali a morte do seu filho, né? Esse que estava no caixão, Jesus ressuscitou para a alegria daquela mulher, mas depois ele morreu de novo e permanece fisicamente assim até hoje. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo e permanece fisicamente assim até hoje. Isso que eu falei aqui só foi citar alguns personagens bíblicos. Então, ressuscitar para morrer de novo não é algo assim tão agradável e não tão poderoso quanto a morte. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por quê? Porque Ele é o Senhor da morte. A morte não tem poder sobre Jesus, é Jesus que tem poder sobre a morte. E gente, sabe o que é mais estranho nisso tudo? Deus deu a Jesus o nome ao qual todo joelho deve se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor. Mas, curiosamente, aqueles que confessam Jesus como Salvador são os que mais têm dificuldade em se submeter a Ele. E isso nos leva a uma questão fundamental, a uma pergunta inevitável. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, e não é pro forma. Você precisa se responder essa questão. Jesus Cristo é mesmo o seu Senhor? Eu não sei quem está me vendo, mas eu quero crer que se você se prestou a assistir um vídeo de uma mensagem bíblica, eu creio que você está ansiando pela vida de Deus na sua vida, ou você já tem. Então Jesus
é o seu Salvador, mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se além dele ser seu Salvador, ele é o seu Senhor. Porque quando uma pessoa confessa que Jesus Cristo é o Senhor, isso significa que ela não só o reconhece, ela não só reconhece a sua divindade, mas ela está também disposta a se submeter a Ele. Ou então tal confissão não faz o menor sentido. É nessa condição que se é salvo do poder, da influência do pecado. O que acontece é que muitos cristãos fazem uma confissão de que Jesus é o seu Salvador, mas não se submetem a Ele como seu Senhor. E o que acontece? Qual o problema disso? O problema é que isso resulta numa vida salva da condenação do pecado, mas ainda refém da influência do poder do pecado. Em outras palavras, para facilitar o nosso entendimento, a parada com Deus está resolvida, a nossa dívida com Deus está resolvida, mas a vida da pessoa não está. Quando a gente resolve um problema que está nos tirando o sono, nós ficamos momentaneamente bem. Por exemplo, você tinha uma dívida e isso você queria pagar, mas não tinha condições, e isso te deixava muito mal. E de repente alguém paga essa dívida para você. Paga essa dívida. Mas acontece que você está desempregado. A pessoa pagou a sua dívida. Que alívio, que coisa maravilhosa. Você consegue dormir um dia bem, ou 2. É um alívio. Mas isso não resolve a vida da pessoa se ela estiver desempregada, por exemplo. Não é só uma questão de tempo até que a pessoa fique endividada de novo. O fato de uma pessoa não carregar mais sobre os seus ombros uma condenação não resolve a vida da pessoa. Não basta ser salvo da condenação do pecado para se ter uma vida abundante. É preciso ser salvo da influência do pecado. E isso só é possível se Jesus for o Senhor da pessoa e não o pecado. Porque enquanto o pecado for o Senhor da pessoa, a vida dela vai ser um caos. Então, veja como é que funciona. Passado resolvido, futuro garantido, mas um presente atribulado. Que esquisito isso, que confuso isso, que ruim isso. Salvação e senhorio não são a mesma coisa, gente. O Salvador pagou a nossa dívida para com Deus e nos garante uma vida eterna com Deus, mas Ele só pode nos dar vitória no dia a dia se nós nos submetermos a Ele como Senhor, porque de outra forma, quem vai mandar na gente é o pecado, e aí é só a graça de Deus mesmo. E como é que esse negócio de senhorio de Jesus funciona? Funciona através do poder da ressurreição de Jesus. Romanos 8,11 diz que esse poder habita em nós, em quem tem Jesus na sua vida. Portanto, meu querido, minha querida, que tem Jesus no coração, você não deve se considerar uma vítima, um refém de nada. A Bíblia diz que você é vitorioso, você é vitoriosa em Cristo Jesus. Por quê? Porque o poder da ressurreição de Jesus foi dado a você, foi colocado em você. Há um poder dentro de você que não tem correspondentes, não tem iguais, não tem outro que o possa confrontar para tentar deter você. A despeito de você sentir que esse poder está em você ou não, ele está, se você tem Jesus no coração. Não é uma questão de sentir, e sim uma questão de crer, é uma questão de fé. Haja como quem tem esse poder, viva como quem tem esse poder, lute como quem tem esse poder, a despeito de senti-lo ou não, porque quem tem Jesus tem esse poder. Ele vem no pacote da salvação.
Jesus disse que quem conhecesse a verdade seria liberto por ela. Seria liberto por ela. E é verdade isso, para ser redundante. Quem tem Jesus, que é a verdade, sabe que tem o poder da ressurreição dentro de si e pode e deve acessá-lo quando necessário. O maior poder que existe, o poder da ressurreição de Jesus, está em você. O que isso significa? Significa que a sua fé está depositada em alguém vivo, em alguém que venceu a morte, isso é, que foi morto e ressuscitou para nunca mais morrer. E esse poder está à disposição para quem quiser abraçá-lo. A ressurreição de Jesus não foi algo pontual, não foi apenas um marco histórico, não foi algo que aconteceu uma única vez. A partir daquele momento, a partir da ressurreição de Jesus, tudo pode ser ressuscitado em nossas vidas, inclusive as nossas próprias vidas o serão um dia, né? Se a gente morrer, Jesus não voltar e a gente morrer, as nossas vidas serão ressuscitadas. A ressurreição de Jesus não mudou só a história da humanidade, ela continua atuando e mudando a vida de cada ser humano que a abraça. O alcance da ressurreição de Jesus é eterno. Quando de fato Jesus é o Senhor da vida de alguém, o poder da ressurreição entra automaticamente em ação. E aí, sonhos podem ser ressuscitados, relacionamentos podem ser ressuscitados, projetos podem ser ressuscitados, qualquer coisa que esteja morta, não importa quanto tempo, pode ser ressuscitada. Crer na ressurreição de Jesus é ser impactado e tomado por esse poder de tal forma que a vida brota em qualquer situação, condição, em qualquer quadro. Ter Jesus como Senhor da sua vida não torna você escravo dele, mas sim uma pessoa livre, liberta, viva e vivificante, porque quando Deus criou o homem lá no Gênesis, ele fez do homem alma vivente, mas o apóstolo Paulo fala que Cristo fez de nós espíritos vivificantes, e há uma diferença brutal entre uma coisa e outra. Antes nós tínhamos vida, agora a vida está, além de estar em nós, ela gera vida. Ela gera vida, a coisa é impressionante. O pecado não tem mais poder sobre você, ele não lhe controla mais, ele não pode mais forçar você a nada, porque agora você está debaixo de outro poder, de outra autoridade. A morte não tem mais poder sobre você, agora você está sob os auspícios de Jesus. A morte não é mais um problema, porque quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, que está me vendo e me ouvindo nesse dia, você precisa entender essa verdade crucial, espiritual, eterna. Jesus salvou você? Que maravilha! Seu escrito de dívida foi rasgado, você não tem mais dívida para com Deus, aquilo que você devia para Deus foi pago, o céu está assegurado para você, mas isso não significa que você está com a vida aqui em dia. Isso só vai acontecer se Jesus for de fato o Senhor da sua vida, e não apenas Salvador da sua vida, não apenas o Salvador da sua pele, da sua pátria. Não, ele precisa ser o Senhor da sua vida, mas porque ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para mim. E quando alguém que nos ama dá a própria vida para nos salvar, é porque as diretrizes dele vão
não só nos conduzir para a vida eterna, mas vão nos abençoar na vida enquanto a eterna não chega, enquanto a vida na glória não chega. E nós precisamos desesperadamente de vida abundante aqui e agora. E isso só acontece se Jesus for o Senhor da sua vida. Se você se submeter à palavra dele, à vontade dele. Porque de outra forma, você estará se submetendo ao pecado. Ele será o seu Senhor. Não existe um meio termo nisso tudo. Ou você é servo do Deus Altíssimo, ou você é servo do pecado. A palavra de Deus diz que não existe outro meio. Você não é senhor de si mesmo. Aquele que pensa que é senhor de si mesmo já é servo do pecado. Esse tipo de pensamento já faz da pessoa um servo do pecado automaticamente. E o pecado não quer o melhor para a sua vida. Ele quer destruir você. Então, opte por ser servo de Jesus. Você não vai ser escravo dele num sentido ruim. Você vai ser abençoado, porque ele vai direcionar a sua vida, ele vai abençoar a sua vida. Você vai ter vida abundante aqui e agora. Você não vai precisar esperar o céu para ter uma vida maravilhosa, fantástica. Ela pode acontecer aqui e agora, em nome de Jesus, porque ele é o Senhor, não é? Aqui diz que Deus lhe deu um nome para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não basta falar da boca para fora. A gente tem que agir como se isso fosse a verdade no nosso coração. Viver em cima dessa verdade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que Ele coloque essa verdade no seu coração e ela encontre espaço na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.